É verdade. 1 Coríntios 6, 19 e 20, nós somos o templo do Espírito Santo. Pastor, não leva a mal. Jesus estava falando do templo, mas agora, depois da descida do Espírito Santo, nós somos o templo. A casa vai cair, está precisando ler mais a Bíblia. Está precisando ler mais a Bíblia. Se o templo não tinha importância na época de Jesus, como diz Lucas 21, 37, João 18, 20, Jesus todo dia pregava no templo e ensinava nas sinagogas. Quer dizer que o templo agora não tem mais valor, porque agora nós somos o templo, então vamos embora. Por que Pedro e João, Jesus já era assunto dos céus, o Espírito Santo já tinha sido derramado, por que Pedro e João subiram a hora nona, a hora da oração, no templo? Para quê? Se o templo não tem mais valor nenhum, já que eles são o templo do Espírito Santo. Agora para casa cair de vez. Mais de 50 anos depois da descida do Espírito Santo e da ascensão de Cristo, Atos 22, 17, Paulo, quando chegou a Jerusalém, foi orar no templo e foi arrebatado. 50 anos depois, mais de 50 da descida do Espírito Santo, se o templo não tem mais valor, por que Paulo foi para o templo? Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que Deus esteja presente na vida de cada um de vocês. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento para nós analisarmos esse vídeo do nosso querido irmão Silas Malafaia, um homem cujo é um cara que há muito tempo vem pregando o evangelho em rede de televisão, em meios de comunicações. Todavia, essa sua mensagem aí, de uma certa forma, eu não concordo com a sua ideologia. Eu não concordo com a sua afirmativa. E eu vou dizer o porquê que eu não concordo. Primeiro, eu quero deixar bem claro que eu não sou desigrejado. Eu sou apenas um cristão. Ponto. Pois bem, a princípio, ele pega esse texto aí de 1 Coríntios 6, 19 e 20, que Paulo diz assim: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, o que não pertenceis a vós mesmo? Porém, não é só esse texto que fala que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Eu vou pegar aqui, por exemplo, um outro texto aqui, eu vou olhar aqui um outro texto que está em Hebreus, capítulo 3, no versículo 6, que ele vai falar assim. Hebreus, capítulo 3, versículo 6. Cristo, no entanto, é fiel como um filho sobre a casa de Deus. E essa casa, precisamente, somos nós. Isto é, se retivermos com a fé perseverante, a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. Ou seja, se a Bíblia afirma em 1 Coríntios, onde Silas Malafaia leu e eu acabei de ler também, e em Hebreus, que eu sou o templo e a morada do Espírito, e aqui em Hebreus afirma que eu sou a casa de Deus. A casa de Deus sou eu. Por quê? Porque Deus habita em mim. Eu sou o templo. Eu sou a morada do Espírito Santo. Então, qual é a finalidade de eu ir a um templo religioso? Se o próprio templo sou eu. Qual é a finalidade de eu sair da minha casa para ir a um lugar, buscar a um Deus onipresente que também está em mim?
E na minha casa? Ora, se ele está no templo, se você acredita que ele também está no templo, então ele também está em sua casa. Então, qual é a finalidade de você sair da sua casa para ir a um templo, sabendo que esse mesmo Deus que está no templo também está em sua casa? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero abordar aqui do Silas Malafaia, que para mim, eu não concordo com o que ele falou. Uma outra coisa que ele disse que Jesus ele ia ao templo e ensinava na sinagoga. Lógico, Jesus era judeu. Claro, meu filho, que Jesus ia ao templo. Ele era judeu. E judeu ir ao templo é comum. Agora, eu pergunto ao nosso amigo e irmão Silas Malafaia, o templo que Jesus ia era evangélico? Era qual templo? Batista, Assembleia, Universal, Metodista, Episcopal, era qual? Nenhum desses. Era um templo judaico, que praticavam ritos judaicos. 613 mitzvot que tinham naquele templo, que eles praticavam, que os judeus praticavam. 613 mitzvot. Por que vocês também não praticam as 613 mitzvot? Por que vocês não praticam também? Já que vocês são aderentes da ideologia do templo, pratiquem as mitzvot que eram praticados pelos judeus daquela época. Então Jesus ia ao templo comum, e daí? Assim como os apóstolos iam ao templo, e daí? Eles eram judeus? Simples. Agora, qual era a finalidade de Jesus ir ao templo? Essa é a questão. Aí ele pegou o capítulo 3 do livro de Atos. Outra coisa que eu vou abordar aqui agora. Ele pegou o capítulo 3 do livro de Atos para afirmar que aqueles dois apóstolos, eles foram ao templo orar. Vou até colocar aqui Atos, capítulo 3. Vamos lá, vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada. Eu vou ler só o início, assim como ele fez, né? Só o início. Aí ele pegou aqui esse capítulo para falar de Pedro e João. Que Pedro e João foram ao templo na hora nona, que era a hora da oração, e ele leu apenas isso, que eles entraram no templo. Só que Silas Malafaia, em suas pregações, ele costuma falar que texto sem contexto é pretexto de heresia. Na época que eu era do sistema religioso, eu assistia muito suas mensagens, como por exemplo, ele tem uma mensagem que eu gostava muito, legalismo e liberdade cristã. Top, uma mensagem muito boa. Então, texto sem pretexto é pretexto de heresia, sem contexto. Ele falava muito isso. Mas eu pergunto, por que ele não leu o texto todo? Porque lendo o começo do texto, dá a entender de fato que aqueles dois homens foram ao templo orar, fazer o mesmo que eles estavam fazendo. Mas não é assim que a coisa funciona, não. Lá no final do capítulo 3 de Atos e no começo do capítulo 4, vai falar que eles foram expulsos do templo e foram presos. Por quê? Porque eles não foram ao templo fazer aquilo que Silas Malafaia estavam insinuando que eles foram fazer. Não! Eles foram lá mostrar a verdade. Eles foram lá pregar acerca de Cristo. Por isso que eles foram presos e expulsos do templo. Por isso. Então por que o Silas Malafaia não falou sobre isso? Falou apenas que eles foram ao templo na hora nona, na hora da oração. Eu convido todos vocês a lerem. Leiam o capítulo todo do livro de Atos, capítulo 3, e o início do capítulo 4, que vocês vão ver. Então é muito fácil a gente pegar o começo para afirmar que eles foram ao templo na hora da oração e esquecer todo o contexto que vai falar a verdade do que eles foram fazer. É muito simples. De uma certa forma, falar algumas coisas que não sei se a palavra correta seria enganar o povo, não sei. Então é muito simples você fazer isso. É muito simples. Ora, o povo não gosta muito de estudar a Bíblia, então dessa forma fica fácil de eu passar para o povo aquilo que eu bem quero. O povo não gosta muito de estudar a Bíblia. O povo lê como se fosse um jornal. Não presta atenção no que está lendo. Por que ele não lê também
que as pessoas que Jesus teve mais dor de cabeça naquela época eram os líderes religiosos. Se aquele templo era de Deus, como muitos afirmam, inclusive ele, deu para entender que ele quis falar isso, por que Paulo não era o pastor daquele templo? Pedro, ou até o próprio João. Oh, João não foi ao templo? João não foi ao templo? Por que ele então não era o pastor daquele templo? Pedro não foi ao templo na hora nona também? Por que Pedro não era o pastor daquele templo? Se aquele templo de fato era a casa de Deus. Interessante, né? Interessante que as pessoas que eram líderes daquele templo eram as pessoas que mais davam dor de cabeça a Jesus. Que legal quando a gente começa a meditar nessas coisas. Então, meus irmãos, não existe essa ideia de que você tem que ir ao templo. Não, você não tem que ir ao templo. Se você quiser ir, tranquilo. Você se sente bem? Joia, vá. Você não gosta? Você não se sente bem? Então vá. Mas o cara não venha querer falar para mim que o templo é importante e que eu tenho que ir. Porque eu não tenho que ir. E para mim não tem importância nenhuma. Não tem importância nenhuma. Até porque se você ler as palavras de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, você não vai ver em momento algum Jesus pedindo para algum apóstolo construir templo. Muito pelo contrário. Ele afirmou aos apóstolos acerca da queda do templo. E que após a queda do templo, um novo templo ia surgir. Mas esse templo somos nós, como nós lemos em Hebreus 3,6. E como o próprio Silas Malafaia leu em 1 Coríntios. O templo somos nós. Aquele templo lá que o Silas Malafaia estava se referindo que os dois apóstolos entraram, Pedro e João, ele teve que cair. Ele teve que ir de água abaixo para que o novo templo, que somos nós, viesse surgir. Por que a graça hoje está em vigor? Porque a lei morreu. A lei morreu. Por isso que Paulo diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Por que a graça está ativa? Porque a lei morreu para nós cristãos. A lei morreu, por isso que a graça está ativa. Então, para que um novo templo viesse ser erguido, e esse templo somos nós, o templo velho, que era o templo de pedra, teve que ser derrubado. Então, meu irmão, não existe essa ideia de que você tem que ir ao templo porque o templo é importante. Mas eu convido você a ler esse capítulo de Atos que o Silas Malafaia falou, e eu poderia até falar sobre a questão de Paulo também. Paulo, como ele citou aí, foi ao templo fazer a mesma coisa que eles iam. Tirar as pessoas do templo e não buscar a Deus no templo. Paulo foi para tirar as pessoas do templo e mostrar que aquele templo não tem importância nenhuma e que nós somos o verdadeiro templo. Isso. Você pode ler lá Atos 17, 24 e 25. Leia Atos 17, 24 e 25. Leia Atos 7, 46, 47 e 48, que você vai ver a importância do templo. Leia. Morou? Se inscreva no meu canal, curta nossa mensagem e compartilhe para que possa alcançar várias pessoas e que Deus abençoe a cada um de vocês.